Eu te saúdo com a paz do Senhor, dando início ao terceiro trimestre de 2024 da classe de adultos da CPAD, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Neste trimestre falaremos delas. Duas importantes mulheres na história de um povo. Esta é a lição número 1. Texto áudio. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Para começar, vamos começar falando de uma curiosidade do livro de Esther, que é algo que as pessoas falam muito. Eu sempre, quando vou em algumas igrejas e falam de Esther, eles sempre costumam falar do mesmo erro, e aqui foi falado aqui corretamente, que Mardoqueu, muitas vezes as pessoas falam que Mardoqueu era tio de Esther. Isso não é verdade. Esther capítulo 2, versículo 7, nos afirma que eles eram primos e não tio e sobrinha. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. As mulheres são pessoas importantes. Por mais que algumas pessoas queiram falar isso ou aquilo, nós devemos deixar bem claro a situação, a questão feminina, que é importante que a mulher seja feminina e não feminista. É importante que o homem seja macho e não machista. São coisas completamente distintas. A mulher precisa ser feminina e o homem precisa ser homem de verdade e não ter essa questão de ser machista. É interessante falar sobre o livro de Ruth, por exemplo. Ruth significa amizade, amiga ou bela, ou ainda bela de ver. Né? Beleza, na verdade. Beleza ou bela de ver. É o nome que significa Ruth. Esther, vou falar um pouco mais sobre Esther. Ruth é uma pessoa que nos vai mostrar um caminho muito interessante, vai nos mostrar que através dela acabou nascendo Jesus Cristo, o nosso Salvador. Introdução. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Então vemos aqui algumas das muitas qualidades que essas duas mulheres possuíam. Viviam em épocas diferentes, mas tinham algo em comum sobre a questão da fé. A fé é aquilo que a Bíblia nos orienta a partir de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Veja que quando nós falamos de fé, existe aquela questão que muitas vezes nós falamos da fé teórica. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso ou que Deus vai fazer aquilo. Entretanto, quando aperta a bota, a pessoa parece não ter muita certeza. Por quê? Porque a fé ela tem mais a ver com a atitude do que com palavras. É interessante que nós venhamos observar que se eu digo que tenho fé, eu preciso também mostrar as minhas obras através da minha fé. Ora, se eu digo que tenho fé e não tenho obras, significa, na verdade, que eu tenho uma vida de hipocrisia, que na verdade eu não tenho fé, porque se eu tivesse fé, muitas coisas eu conquistaria. Lembra de Davi? Davi, quando foi lutar com Golias, o que Davi falou? Davi não disse que ia a ele no meu nome, ele disse que eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por que ele foi à luta contra Golias? Porque ele tinha certeza, ele tinha fé. Ele tinha fé que venceria no nome do Senhor. Então ele verdadeiramente partiu para a atitude. E é isso que muitas vezes nós temos que fazer, é partir para a atitude. Não é somente falar, eu tenho fé, mas quando as dificuldades vêm, nós recuamos. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. O Senhor nos chamou para continuar marchando, ir para frente, prosseguir em conhecer o Senhor, andar sempre para frente. É verdade que uma situação ou outra você terá que recuar por alguma situação, por uma questão de cautela. Entretanto, de modo geral, a questão bíblica é sempre para frente. A questão também da convicção, a convicção também vai dar muita ideia da fé também, porque quando você está convicto de alguma coisa, é porque você tem fé naquilo. Então você é convicto, você tem
certeza daquele negócio. A humildade, eu gosto sempre de deixar claro que humildade é diferente de pobreza. Muitas vezes, em matérias jornalísticas, por exemplo, os repórteres, as repórteres falam sempre a mesma coisa. Ah, numa casa humilde. Não, a casa não é humilde, a casa é pobre mesmo. Por que eu digo isso que é importante na questão humana? Talvez na questão da casa, talvez até seja melhor falar humilde e falar pobre, vai ficar uma questão feia para uma matéria. Então, verdadeiramente é melhor falar uma casa humilde. Mas quando nós falamos de pessoas, jamais fale com a pessoa humilde por ela ser pobre. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são pobres, mas que não são humildes, são soberbas. Humildade é diferente de soberba. Pobre é diferente de ser rico. Então, veja, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, Elon Musk, ele é um africano, ele é um homem que tem muito dinheiro, cerca de 186 bilhões de dólares, e ele é humilde. Por quê? Porque ele entra em questões e fala de uma certa forma com a maioria das pessoas que falam com ele, de uma forma geral. Então isso é humildade, ele aceita ouvir de pessoas que ele muitas vezes nem conhece. Então, até recentemente, alguém postou algo no X, que é uma rede social dele, que ele comprou, e comentou sobre a venda de uma emissora de televisão brasileira. E ele foi e respondeu quanto é que custa essa emissora de TV. Porque ele respondeu um post. O que é isso? Isso é humildade, é a simplicidade dele. Ele não faz divisão de pessoas e pessoas. É claro que com a situação financeira dele muito alta, é claro que ele vai se dar o luxo, vamos assim dizer, de ter um crivo, né, com uma determinada situação, com um determinado grupo. Eu não vou falar muito porque esse grupo pode prejudicar as minhas empresas. Isso aqui é um outro caso. Então, a humildade ela tem a ver com a questão diferente de soberba e não de ser pobre. A pessoa, muitas vezes, tem pessoas que são pobres, que são soberbas, tem pessoas que são ricas, mas que são humildes. Então, a humildade tem a ver com a personalidade diferente da pessoa soberba. Então, este é o caso de Ruth e Esther. Eles eram humildes. Inclusive, a Esther, que depois foi rainha, ela continuou humilde. Ela não deixou se levar pelo status, até poderia, né? É a rainha, até poderia, se fosse o caso, mas não se deixou levar. Também a questão da coragem. Coragem é algo diferente da gente ver geralmente em mulheres, de modo geral. Por quê? Porque a mulher ela é mais acolhedora, ela é mais para acolher. Coragem, é claro que a mulher tem coragem, claro que tem, muitas vezes até mais do que o homem. Mas eu vou te dar um exemplo bem prático sobre a questão de coragem que eu acho muito curioso. As mulheres, de modo geral, elas têm uma certa coragem para fazer algumas coisas, mas geralmente elas são sempre duvidosas, elas sempre têm dúvida. Por exemplo, a mulher tem até mesmo dificuldade de, quando vai à igreja, com qual vestido eu vou com azul ou vou com verde? Elas têm essa questão de dúvida, é natural do mundo feminino, então ela quer sempre uma aprovação. Agora a questão de coragem, por exemplo, a Raabe teve muita coragem de guardar os espias, por exemplo. Por quê? Porque se fosse descoberta, ela morreria juntamente com a sua família. Então isso é um ato de coragem. Então as mulheres também têm esse ato de coragem, se bem que geralmente quem tem coragem é o homem, mas isso não quer dizer que a mulher não tenha. O que eu quero dizer é que a coragem não é muito das questões da mulher. Agora, tu quer ver uma coisa muito interessante? As mulheres, elas são corajosas, sim, são corajosas, mas deixa aparecer só. A mulher corajosa até apareceu uma barata voadora. Aí você vê que a coragem dela some. Por quê? Porque geralmente as mulheres têm medo de barata. Por quê? Não faço ideia. É mais uma questão psicológica. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de lagartixa, mulheres que têm medo de lagartixa, mas não têm medo de crocodilo. Tem coragem de enfrentar um crocodilo, mas tem medo de enfrentar uma lagartixa. Por quê? Porque é psicológico. Então, essa questão de coragem é uma questão muito interessante na vida de Ruth e de Esther. Elas foram mulheres corajosas. Obediência. Obediência é algo também intrínseco na vida da mulher. Pode parecer até uma fala machista, mas não é isso não. É verdade mesmo. Por quê? Porque se a mulher, vou te dar um exemplo bem prático. Se você é uma mulher casada, você há de concordar comigo. Se você observa que o seu esposo ele é um homem carinhoso com você, ele é um homem provador, você não tem nenhuma dificuldade de ser obediente a ele. Por quê? Porque está intrínseco em você a questão da obediência.
ao seu esposo. E a mulher tem essa questão de ser obediente à palavra. Se você observar nas igrejas, claro, todos nós cometemos pecados, mas se você for observar, o nível de pecado entre as mulheres é muito menor. Por quê? Porque a mulher, ela na verdade, ela tem essa questão de obediência à palavra. Então ela sempre quer obedecer à palavra. De vez em quando elas escorregam? Claro que de vez em quando elas escorregam. Mas eu digo que a proporção do homem é muito maior. Por quê? Porque entra nessa questão do homem não ter tanta obediência quanto, de um modo geral, as mulheres. E aqui, mais um exemplo aqui da questão de Ruth e Esther. A questão da simplicidade. A simplicidade também é algo que vai ao encontro da humildade. São coisas muito parecidas, né? Pessoas humildes geralmente são pessoas simples, né? Pessoas que não se deixam levar por coisas muito fabulosas, né? Por coisas luxuosas, por exemplo. São pessoas simples que não precisam de ir num restaurante carinho, por exemplo. Para ela não faz diferença. São pessoas simples. Também a questão da pureza, que nem precisa falar muito sobre a questão de Ruth e Esther, essa questão da pureza, a abnegação. E aqui o que eu vejo a parte mais importante, o temor a Deus. Se elas tivessem a questão, além das coisas que eu já mencionei, também a disposição de servir, mas se não tivessem o temor a Deus, é claro que teria a sua parte louvável. Mas a Bíblia diz lá em Jó 28, que o temor a Deus é a sabedoria. Então a pessoa, para ser sábia, precisa de quê? De temor a Deus. E tanto Ruth quanto Esther tinham, né, temor a Deus. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita. Pertencendo a este povo, ela era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano. Que povo é esse que era esse povo de Ruth? O que era um povo? Era um povo pagão. Vivia na questão da idolatria. Então veja aqui o grande problema do povo de Ruth. Era um povo pagão, vivia na idolatria. O segundo, hostil a Israel. Eles odiavam Israel. E o que é Israel? Israel é o povo de Deus. Então vejamos, um povo pagão hostil a Israel. No caso, dados à idolatria e à imoralidade sexual. Ou seja, a imoralidade sexual não é de hoje, vem desde os tempos bíblicos. E a imoralidade sexual, ela abrange algo muito grande. É algo muito grande. Por quê? Porque quando nós lemos o livro O Cântico dos Cânticos de Salomão, né, também conhecido como Cantares de Salomão, que é o principal livro do amor, no sentido de homem com uma mulher, de uma mulher para com um homem, você observa que nem mesmo nas igrejas ele é mencionado. Raramente alguém menciona o livro de Cantares, é muito raro. E quando dificilmente é no sentido da questão carnal, porque Cantares de Salomão, na verdade, é o único livro da Bíblia que tem 3 tipos diferentes de interpretações. Quais são elas? Deus falando para Israel, de forma figurada, Jesus falando para a igreja, de forma figurada, e o noivo, ou melhor, o esposo falando para a esposa de forma literal. Então temos aqui uma grande questão, a questão da imoralidade sexual. E por que isso aqui é tão importante falar nos dias de hoje? Porque hoje nas igrejas é algo que raramente é falado da forma que precisa ser falado. Por quê? Porque parece que as pessoas têm medo, principalmente as pessoas mais jovens. Os jovens têm muitas perguntas acerca desse negócio. Entretanto, as pessoas, a igreja de modo geral, a liderança de modo geral, insistem em não falar de uma forma aprofundada. E qual é o resultado disso? O resultado disso é jovens enfiados na pornografia, na masturbação e todo tipo de imoralidade sexual. E muitas vezes, até mesmo homens do ministério, né, irmãs do círculo de oração. Por quê? Porque não é falado de uma forma mais aprofundada. Então é necessário que a igreja tenha isto em mente. Então vemos aqui um cenário completamente desfavorável à questão da Ruth. Ruth era, olha esse povo, um povo pagão, hostil a Israel,
eram dados à idolatria e imoralidade sexual. Como uma pessoa dessa vai estar na linhagem de Jesus? Para os nossos olhos, é impossível. É impossível. Entretanto, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus, ele é soberano. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O Senhor é Ele quem direciona o que Ele quer fazer. E muitas vezes nós colocamos empecilhos. Falamos que tal pessoa não pode fazer tal obra porque isso ou por causa do passado dessa pessoa. Ora, se essa pessoa, vou te dar um exemplo prático, se é uma pessoa que outrora foi afundado, por exemplo, na imoralidade sexual, ninguém melhor para falar de imoralidade sexual do que ele, do que essa pessoa. Se é uma pessoa que cresceu ali numa religião que profana o nome de Deus, por exemplo, ninguém melhor para falar de profanação ao nome de Deus do que esta pessoa. Então, nós devemos concluir o seguinte: quando nós temos uma pessoa que, independente do passado dela, se essa pessoa teve um passado completamente obscuro, mas nós cremos que verdadeiramente o Senhor fez dessa pessoa uma nova criatura, essa pessoa, claro, ela vai sim ser muito útil à obra do Senhor. Mas o que as pessoas dizem? Não, essa pessoa não pode ocupar este cargo porque outrora ela fazia isso ou fazia aquilo. Ora, o nosso tempo de ignorância ele não deve ser levado em consideração. Quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos do mundo, mas agora nós estamos na luz. Se nós estamos na luz hoje, é claro que nós devemos estar em comunhão um com os outros. Então, nada impede de uma pessoa, independente do seu passado, estar num determinado lugar eclesiástico. Nada impede, o passado dela não impede ela. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele pode transformar a vida dessa pessoa. Por exemplo, veja Saulo. Imagina, por exemplo, que alguém fala, Saulo não pode ser uma pessoa do ministério, porque Saulo, outrora, era perseguidor dos cristãos. Se alguém falasse assim, verdadeiramente, Saulo não pode ser um homem de Deus, porque outrora ele perseguia os cristãos e travam ali o ministério de Saulo. O que aconteceria? Olha o que nós perderíamos. O grande homem de Deus que nós perderíamos. Então nós devemos ter no nosso coração que sim, nosso Deus é soberano, ele transforma a pessoa. E como ele transformou essa pessoa, que fazia tal coisa, era um vil pecador, mas hoje está na maravilhosa luz de Jesus, então essa pessoa, claro, essa pessoa é apta para o trabalho, desde que seja direcionado por Deus. A família belemita, embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu órfã, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Se Ruth quisesse ficar, não haveria nenhum problema, mas ela optou de estar com a sua sogra. É uma questão muito interessante falar sobre sogra, porque nós vemos, por exemplo, que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Ela estava em febre e Jesus colocou a mão da mulher na sogra de Pedro, o que prova que Pedro era casado, senão ele não teria sogra, né? Então já joga por terra aquela história do catolicismo, né? Que Pedro nunca foi casado. Então coloca ali, ele colocou a mão e o que fez? Ela foi curada. Pois bem, não é muito normal, não é muito natural nós vermos pessoas sofrendo por causa da sogra. Há um tempo atrás, eu tive o desprazer, infelizmente, de ir a um sepultamento de uma pessoa que eu amava profundamente, e eu vi a nora dela, no caso, ela era a sogra dessa mulher, e essa mulher que era nora estava em prantos, estava completamente destruída. Aquilo me deixou muito tocado. Falei, verdadeiramente, era uma sogra, era uma pessoa tão amada, era tão amada, que até a nora dela ficou completamente destruída pela morte da sua sogra. Então, isso é umas questões muito atípicas, porque geralmente, o que acontece entre nora e sogra? Brigas, porfias. Isto é extremamente natural. Agora veja que aqui existe uma questão de respeito de Ruth com a sua sogra. Existe ali todo um respeito, todo um amor, toda uma dedicação. E quantas vezes nós vamos observar que a Ruth chegou a falar que o seu Deus será o meu Deus
tanto respeito e amor que ela possuía por sua sogra. Então ela mostrou ali a fé, Ruth, né? No caso, Ruth demonstrou a fé no Deus de Israel, indo assim com a sua sogra para outro lugar. Matrimônio e maternidade. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para as muitas gerações. Muitas vezes nós temos visto, e infelizmente a todos os dias, brigas entre filhos, entre pais, pessoas, avós com os netos, né, bisavós. É uma briga, é uma porfia ali, sem nenhuma necessidade. Entretanto, a bênção do Senhor está sobre nós. Está sobre essas pessoas também que andam brigando, só que elas ainda não entenderam. E quantas vezes, por causa do meu mau testemunho, por exemplo, ou por eu não falar do amor de Deus, essas pessoas ainda continuam na luta, continuam brigando entre si. Por quê? Porque eu não tenho coragem, né, ou eu não tenho testemunho de demonstrar com minhas atitudes, né, porque eu sou uma pessoa que amo meus pais, amo as pessoas próximas de mim. Mas, ao contrário disso, sou uma pessoa desrespeitosa com meus pais. Então, o que as pessoas vão dizer? Ah lá, ele se diz cristão, mas é uma pessoa que desonra o seu pai e a sua mãe. Então, isso não deve estar dentro do nosso parâmetro. A Bíblia diz lá em Êxodo, né, 20:12, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nós devemos continuar firme neste propósito. E a questão da bênção é tão grande, por exemplo, Ruth foi bisavó de Davi. Então veja que daqui acaba nascendo aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Portanto, a Ruth acabou ali entrando na genealogia de Jesus. Sinopse: Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com a sua sogra após a morte de seu esposo. E cá para nós, você não precisa responder aqui para você não se comprometer, mas se você tem a sua sogra e se infelizmente o seu esposo te faltar, você deixa tudo para ficar com a sua sogra? Ou você vai viver a sua vida? É uma pergunta difícil, né? É muito difícil. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzano. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther significa estrela. É muito interessante esse ponto, porque de tantas coisas que nós poderíamos falar de Esther, existe algo que eu acho muito interessante, que é a questão do significado do seu nome. Por quê? Veja que o seu nome original, no hebraico, é Hadassa. O nome Esther é um nome persa. E Hadassa significa murta. E murta, o que é murta? Murta é uma planta favorita do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para nobres e banquetes. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Muito interessante a sua pergunta seria. Mas vamos lá. Quando nós estamos num ambiente, independente do nosso nome, nós devemos ser assim como Hadassa. Nós devemos perfumar o ambiente. Nós devemos estar presentes ali numa questão de banquetes, né? Fazer grinaldas para banquetes, como as pessoas quisessem a nossa presença nos banquetes. Porque, sinceramente, você deve ter sido chamado para muitos lugares, mas você observa que para casamento não é sempre que nós somos chamados para um determinado casamento, ainda mais para ser padrinho ou madrinha, né? Por quê? Porque casamento é uma questão mais íntima, casamento é uma questão mais profunda, precisa ser muito amigo, né? Muito amiga para chamar aquela pessoa. Então, no nosso caso, nós devemos ser assim, tão amigo a ponto das pessoas nos chamarem para os seus casamentos. Por quê? Porque a nossa presença deixa um ambiente completamente favorável, perfumado. Nós deixamos um ambiente perfeito somente com a nossa
presença. E por isso que eu separei essa parte, para que nós venhamos compreender que nós devemos fazer a diferença, assim como diz Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Nós devemos, né, ser luz do mundo. Então nós devemos fazer a diferença. Quando nós chegamos num determinado lugar, nós devemos mudar a atmosfera daquele lugar. Nós devemos mudar por completo aquele ambiente. Porque muitas vezes acontece de estar um ambiente hostil, um ambiente muitas vezes com palavras torpes. Chega uma pessoa cristã e continua com aquelas palavras torpes. Por quê? Porque aquela pessoa cristã não faz ali nenhuma diferença. Eu já tive algumas vezes evangelizando lugares perigosos, e é interessante que, independente do lugar que nós estejamos, quando nós chegamos, as pessoas, né, os miliantes, o que eles fazem? Eles guardam os seus armamentos, porque eles têm temor pela nossa presença. Eles observam que quando nós chegamos, o ambiente tem que ser mudado. Muitos deles até vestem suas camisas. Se tiverem usando alguma droga ilícita, eles apagam a droga imediatamente, param de usar aquela droga imediatamente. Por quê? Porque nós chegamos. Então nós devemos ter essa presença. Quando nós chegamos num ambiente, esse ambiente precisa ser completamente transformado. Nós precisamos ter verdadeiramente um perfume assim como o nome de Esther, né? No caso Radassa. Então que nós venhamos ter isso no nosso coração e fazer a diferença verdadeiramente. De órfã a rainha. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Aqui a referência aqui, Esther 8:9, se bem que aqui no caso é Esther 8 e 9. No Esther capítulo 8, versículo 9 é o maior versículo da Bíblia. Uma outra questão muito interessante também no livro de Esther que eu quero partilhar com você é sobre a questão de que no livro de Esther não menciona o nome de Deus, mas menciona o nome do rei Assuero 190 vezes, que é um rei pagão. Aí você deve se questionar, mas por que não entra ali a questão do nome de Deus? É muito interessante, né? Por quê? Porque mesmo quando as pessoas não quiserem acreditar no Deus Todo-Poderoso, Ele está agindo. Ainda que as pessoas não queiram mostrar o seu nome, Ele está agindo. Independente da forma, ainda que as pessoas não mencionem o nome, não escrevam o nome de Deus em algum lugar, ainda assim Deus continua agindo quando nós estamos na sua vontade. Então vejamos aqui que Esther, nessa questão que ela foi ali levada e se tornou rainha no lugar de Vasti, ela fez toda a diferença. Ela fez com que o povo judeu não fosse massacrado. Então veja aqui o mover do Senhor na vida de Esther. No campo ou no palácio, assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. É interessante quando nós falamos, por exemplo, de Ananias, Misael e Azarias, que eles estavam num ambiente completamente de idolatria. Então, se eles chegassem ali e se curvassem, não teria nenhum problema, porque estavam fazendo o que todo mundo estava fazendo, não teria nenhuma diferença. Trazendo aqui para nós, era como se eles estivessem num outro país, que de fato estavam, né? Estavam em outro país, sem a presença do pastor, do sacerdote, dos levitas, não tinha ninguém olhando. Então eles poderiam se prostrar diante daquela estátua, profanar o nome de Deus assim. Mas não. Eles se mantiveram firmes. Por quê? Porque tanto no campo ou no palácio, independente do lugar que nós estejamos, os valores cristãos eles são imutáveis. Existe uma questão muito interessante que a Bíblia fala que ser modelo no trato. Eu gosto muito dessa ideia de modelo. Modelo vem de uma questão muito interessante, porque eu gosto muito de falar sobre esse exemplo, porque eu acho que fica muito claro. Quando você vai a uma concessionária de automóveis para comprar um carro, você compra aquele determinado carro aqui no Brasil. Mas se você for no Japão, por exemplo, que é completamente diferente do Brasil, você pode comprar o mesmo carro. Por quê? Porque o modelo é o mesmo.
Assim também somos nós. Independente do lugar que nós estejamos, o nosso modelo precisa ser o mesmo. Nós não podemos mudar igual um camaleão. Porque eu estou no Japão, agora eu vou mudar porque o meu pastor não está me vendo? Porque a irmã da sua geração não está aqui? Não é assim. Nós devemos ter a mesma postura. Nós não devemos nos render às questões da mídia, por exemplo, às questões políticas, às questões do mundo lá fora. Nós devemos ser o sal da terra, estar firmes no propósito, porque verdadeiramente os princípios divinos são absolutos e imutáveis. Nós devemos continuar firmes no nosso propósito. Sinopse: Esther é uma mulher judia de Belém. Era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha. Mulheres de Deus como protagonista da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. É muito interessante a questão da mulher, porque há um texto na Bíblia que é muito pouco mencionado, que está lá no livro de Números, no capítulo 27, nos versículos de 1 a 7, que fala ali das filhas de Zelofiade. Por que eu acho esse texto interessante para o mundo feminino? Porque talvez não seja assim na sua igreja, mas de modo geral, já observou, você que feminina, por exemplo, você certamente vai concordar comigo. Você já observou que o valor da mulher é sempre de servir? Eu vou te dar um exemplo até fora da questão cristã. Eu me lembro que algum tempo atrás, eu não lembro exatamente o tempo, mas foi pouco tempo, uma rede de fast food americana, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, o que essa rede de fast food fez? Ela colocou para trabalhar somente mulheres e os homens ficaram em casa. Isso é uma forma de homenagear? De maneira nenhuma. O correto seria o seguinte: os homens viriam trabalhar no dia 8 de março e as mulheres ficariam em casa numa folga para o Dia Internacional da Mulher. Não é assim? Mas você vê, a mulher, geralmente, ela é vista como pessoa para servir. A mulher só serve para servir. E muitas vezes os pastores falam o quê? Não, você é uma irmã do Senhor, você é uma irmã de Deus, você é cheia de Deus, vai para a cantina ajudar a gente, vai fazer isso. Sempre é uma questão de servir. A mulher está sempre para servir. E as filhas de Zelofiade nos dão um exemplo completamente diferente. Ali elas são servidas. Olha que a questão ali era tão séria. Para contextualizar com você, a Zelofiade morreu e Zelofiade não tinha filho, né? Não tinha filho homem, né? Então, o que aconteceu? Elas perderiam a herança por serem mulheres. As mulheres não tinham direito à herança. Então, o que as filhas de Zelofiade fizeram? E eram novinhas, né? Tinham uns 13, 14 anos, eram novas. Foram a Moisés, falaram o caso para Moisés: olha, Moisés, o nosso pai, ele morreu, ele não tem filho homem, então nós queremos a herança no lugar do filho. Porque verdade é filha, não é menos que filho, é a mesma coisa, não é verdade? O caso foi tão sério que Moisés não conseguiu resolver a causa. O que Moisés fez? Apresentou a causa ao Senhor. E o que o Senhor fez? Deu a causa ganha para as meninas. E falou o quê? Diga a elas, entregue a elas, por quê? Porque o que elas estão pedindo é justo. Então elas foram servidas. Por exemplo, lá em Lucas 18, o juiz Eunuco, ele fez o que? Ele serviu uma mulher. E por que eu digo isso para você? Principalmente para você que é mulher. Feminina, é uma jovem, é uma adolescente, é uma irmã do círculo de oração. Porque eu vejo nas igrejas hoje algo que me espanta profundamente. As irmãs nunca têm um lugar de destaque. Eu não estou aqui dizendo para ser uma mulher pastora, por exemplo, porque eu particularmente, você que me acompanha um pouco mais de tempo, sabe que eu não sou a favor do ministério feminino, pastoral, não sou a favor desse negócio, porque não é bíblico. Mas eu vejo a questão da mulher sempre na questão de servir. A mulher só serve. A mulher só faz para a igreja, a mulher só faz para a congregação, a mulher só faz aquilo, só trabalha para aquilo lá e vai dar um exemplo aqui mais prático, né? mais direto, ou fica na cantina, ou vai fazer um trabalho de coreografia e fica lá
tempos e tempos pensando naquilo e naquilo outro, como é que vai ser e como é que não vai, e muitas vezes enchem as suas cabeças de situações de dentro da igreja, mas nunca são servidas. Elas nunca têm um lugar de destaque, nunca tem uma questão de honra, né? Por exemplo, uma questão simbólica aqui, por exemplo, mas para mim é muito prático. Quando um pastor presidente, por exemplo, ele chega numa igreja, né, ele é pastor presidente, ele foi colocado ali como um pastor presidente, por exemplo, e tem uma festa grande, por exemplo, 50 anos da igreja, por exemplo, um jubileu, né? O que acontece? Chamam os pastores, os dirigentes das congregações e tiram aquela foto bonita. Já reparou que raramente aparece a foto das mulheres? As mulheres geralmente sempre ficam de fora desse negócio. E eu fico me questionando, por que a igreja não dá a devida honra para a mulher que lhe é devida? A mulher, ela tem um papel crucial, extremamente importante dentro da casa do Senhor, mas as pessoas insistem em não honrar, insistem em exaltar o homem, e muitas vezes mulheres de Deus, servas do Senhor, piedosas, salvas na pessoa de Cristo, são muitas vezes esquecidas, principalmente depois de uma certa idade, porque não pode mais trabalhar, não pode mais ficar na cantina, né? Não pode mais fazer isso, ou não pode fazer mais aquilo, são completamente esquecidas. Então isso aqui é um ponto muito interessante, que nós devemos observar, que a mulher tem sim, né, o seu protagonismo, a mulher tem sim a sua importância. A mulher tem, inclusive na minha igreja, por exemplo, uma das melhores referências que eu tenho em quase tudo na minha vida cristã é sempre envolvendo uma irmã ou uma jovem. A jovem que me deu aula na escola bíblica dominical, que inclusive eu tenho contato com ela até hoje. Até hoje a gente conversa, fui ao casamento dela, por exemplo. Então são pessoas que eu tenho como referência, E eu vejo muitas vezes as questões de, infelizmente, a igreja não dá o valor ao povo feminino que realmente lhe é devido. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então veja aqui um grande exemplo de relacionamento, dá bom testemunho, dá testemunho da sogra, ou a sogra dá testemunho da nora. Como é que estamos vivendo hoje? Será que dentro da casa do Senhor, será que a sogra realmente pode dar testemunho da nora e a nora da sogra, ou vice-versa, o genro pode dar testemunho do sogro e o sogro pode dar testemunho do genro? Como é que está o nosso nível de relacionamento familiar, principalmente essa questão de nora e sogra? Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esté que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devota obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Mardoqueu, ele era primo de Esté. E veja que primo, geralmente, muito provavelmente, você tem uma história com um primo ou com uma prima. Ou de alguma traquinagem que você fez, ou de alguma aventura que vocês fizeram. Sempre tem uma história com um primo ou com uma prima. A gente sempre tem uma história, eu tenho algumas. Então veja que aqui, Mardoqueu, qual era a história que Esté tinha de Mardoqueu? De respeito. Por quê? Porque Mardoqueu, ele sempre teve uma postura de homem de Deus. Ele não se curvava, inclusive, a Amã. Todas as pessoas se curvavam a Amã, porque a Amã era como se fosse um semideus na Pérsia, mas Mardoqueu só se curvava diante do Senhor. Então, Mardoqueu, ele era um homem respeitoso. Ele tratava a sua prima com respeito. E por isso, o que aconteceu com Esté? Ela acabou sendo forjada num ambiente familiar extremamente bom. Por quê? Porque apesar de não ter um pai nem mãe, Esté era uma pessoa que foi muito bem instruída pelo seu primo. E aqui cabe bem uma pergunta para nós. Você não precisa me responder. Uma pergunta para nós. Será que eu tenho dado
respeito ao meu primo, ou no caso aqui não é prima, né? A minha prima? Será que realmente eu tenho sido, se alguém perguntar para as minhas primas que tipo de primo que eu sou, o que elas vão dizer sobre a minha pessoa? Será que vão ter respeito por mim ou vão ter repúdio? Qual é o posicionamento? Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Porque quantas pessoas hoje estão ganhando o mundo lá fora, mas estão se perdendo dentro da família? Não tem exemplo, melhor, não é exemplo dentro da família que vive com os primos, com prima. Aqui no caso, minha primo e prima, né? Tio ou tia ou avós, nós devemos, como pessoas cristãs, estarmos na presença do Senhor em harmonia dentro do nosso lar. Porque se o meu lar está em brigas um com o outro, a igreja também estará. Por quê? Porque a igreja é formada por família. E como eu sou dessa família e eu estou, às vezes, até causando um problema na família, então, o que acontece? Quando eu chego à igreja, Deus não vai aceitar a minha adoração, não vai aceitar meu culto. Por quê? Porque eu estou com um problema dentro do meu lar. Então, nós devemos ter esse posicionamento de ser realmente uma pessoa respeitosa dentro do nosso lar e também fora. E que nós venhamos, assim, verdadeiramente termos uma educação familiar cristã, ainda que por uma infelicidade da vida não venhamos ter nem pai nem mãe, assim como Esther não tinha, ainda assim ela foi uma pessoa que tinha um bom comportamento no palácio, ela andava bem, se vestia bem, tinha uma boa conduta, e que nós venhamos assim, da mesma forma, ter uma boa conduta dentro do nosso lar, dentro das nossas empresas, dentro da nossa igreja. Também, se for o caso, se nós estivermos no palácio, nós também venhamos ter também uma boa conduta. Sinopse: a Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, viviam a vida de como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. Eu vou falar uma outra mulher que vive muito no anonimato, não é muito falada, mas eu tenho um certo respeito por ela, que é a mulher de Jó. Por que eu tenho um certo respeito pela mulher de Jó? É verdade que ela, em Jó 2:7, ela diz: amaldiçoa seu Deus e morre. Em algumas traduções, parece que no original está: abençoa o teu Deus e morre. Mas esse abençoa é de uma forma irônica, ela está falando de uma forma irônica. Então é correto dizer, então nesse caso, que a mulher de Jó disse o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou de uma forma irônica, abençoa o teu Deus e morre. E por que eu acho a vida dessa mulher interessante? Porque apesar de todo o mal que ela viveu, porque verdade é, Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas, mas a mulher dele também. Você já observou uma mulher, principalmente uma mulher, quando perde um filho, como ela fica dilacerada? O coração dela fica completamente destruído. Agora imagina ela perder 7 filhos e 3 filhas. Como ela fica? Então acabou que, por essa situação, ela não tinha a maturidade que Jó possuía de resistir às provações. Então, por isso ela acabou pecando. E disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas você já observou que quando Jó teve os outros filhos, eram com a mesma mulher? Por quê? Isso que eu acho interessante. Apesar de todo o sofrimento daquela mulher de Jó, ela continuou casada com Jó. Ela continuou firme, continuou no propósito, ali sofrendo, angustiada com tudo aquilo que estava passando, porque certamente, de uma forma geral, ela tinha que cuidar de Jó, que estava com suas chagas, estava completamente com o coração destruído por causa que perdeu 10 pessoas da família de uma vez só, deixou de ter riqueza, agora é uma pessoa pobre, e ainda assim ela permaneceu com Jó. Isso eu acho muito interessante na questão da mulher de Jó. Portanto, vemos aqui que, tanto sendo registrado na história, o seu nome registrado na história, como não sendo registrado na história, as mulheres são de extrema importância, tanto no contexto bíblico, quanto na visão de hoje, no mundo de hoje. Por exemplo, imagina um mundo hoje sem mulheres. Como o que aconteceria? Exatamente isso, o mundo se acabaria. Não haveria mais pessoas para nascer. E aí?
entre tantas outras coisas, né? Entre tantas outras coisas. Então, que nós venhamos a cada dia mais valorizar as mulheres da nossa vida, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa irmã, a nossa prima, a nossa tia, e que nós venhamos a cada dia a nossa sogra, no caso, ou a nora, né? E que Deus em Cristo continue nos abençoando e fazendo com que nós venhamos valorizar essas pessoas tão importantes na nossa vida. Revisando o conteúdo, número 1, o livro de Ruth ocorrida em Moabe e Belém no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. O livro de Esther na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 a 473 a.C. Eu sei que você sabe, mas eu vou só lembrar você que muitas vezes a gente faz confusão, né, de 483 a 473, porque quando é antes de Cristo, a contagem ela é regressiva. Não sei que você sabe, mas só para lembrar mesmo. Número 2. Os Moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Números 22, 1 ao 6, Deuteronômio 23, 3 e 4, Juízes 11 e 17. Número 3. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita: apego à sua sogra e o casamento com Boaz. Número 4. Em um inequívoco ato da sobrevivência divina, ou melhor, em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. Esther capítulo 2, versículos 16 e 17. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Esther 8 e 9. Número 5. Não, os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que fizeram tão relevante a vida dessas mulheres. E que nós venhamos assim compreender que verdadeiramente as mulheres sejam cada vez mais assim, mulheres de fé, de convicção, humildade, de coragem, obediência, simplicidade, pureza de coração, abnegação, com temor a Deus, disposição de servir e também muita disposição em ser servida, porque assim como as filhas de Zelofeade foram servidas e muito bem servidas, no caso ali foi com uma herança, que nós venhamos de modo geral também servir as mulheres nas nossas vidas com as nossas heranças, tanto num quesito financeiro, ou se não tiver financeiro, nós venhamos pelo menos dar a elas a atenção que lhe é devida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!